Estamos fazendo um teste aqui. O som no salão está muito bom e o som na nossa transmissão também. Ali estamos ao vivo já? Tudo certo. Segundo a nossa fisioterapeuta convertida em transmissões, em especialista em transmissões híbridas, nós vamos então dar início aos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos chegar mentalmente também à nossa casa. Aqueles que já trouxeram água para fluidificar aqui, você que acompanha os trabalhos pelo novo YouTube, pelo antigo, a gente vai explicar que nós tivemos que criar um outro canal para poder fazer a transmissão em duas plataformas e nós vamos divulgar o novo endereço também. Mas você pode dar tempo de buscar a sua garrafinha de água para fluidificar em casa, bonitinho, enquanto a Sene faz a oração de abertura e em seguida o João fará a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E antes de iniciarmos o conteúdo dessa noite, para que possamos estudar, vamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente, absorvendo oxigênio, expandindo os nossos pulmões. Vamos também serenar a nossa mente, o nosso coração, pedindo amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham, as nossas equipes, sejam elas as que estão aqui encarnadas e também as desencarnadas. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite, agradecendo a oportunidade dessa existência e que possamos juntos trilhar sempre o caminho do bem, do reto discernimento, do entendimento, de toda desse bálsamo que é o Evangelho trazido pelo Cristo. Peçamos o amparo e a proteção das equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho tão salutar. E que a equipe amorosa do patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e o Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de amor e cura, possa nos trazer também o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. Façamos nesse momento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que esses eflúvios benditos se estendam a todos os necessitados e os aflitos, a todos aqueles que nesse momento necessitam desse amparo e desse socorro imediato. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por iniciados os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, dando sequência aqui à leitura do capítulo 16, nós vamos ler o item 8, Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a fortuna daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caráteres e aptidões que, supondo-a possível e durável,
tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda, em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas se, em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivos para acusar a providência nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Que assim seja. Graças a Deus, nós estamos reunidos uma vez mais em torno do Evangelho. Gente, eu acho que esse é um dos temas mais difíceis de tratar do ponto de vista da espiritualidade. Quando eu falo da espiritualidade, é a iniciativa que nós estamos tomando de cuidar de nós mesmos, né? Vamos dizer, de cuidar. Eu não me canso de repetir que nós não temos espírito, nós somos espíritos, né? Então, quando a gente fala cuidar de nós mesmos, nós estamos falando da integralidade. Quando nós cuidamos da nossa alimentação, quando nós cuidamos da nossa atividade física para calcificar os nossos ossos, melhorar o sistema circulatório, respiratório, e aqui estamos trabalhando no campo da espiritualidade. Não é isso? Princípio espiritual, princípio material
e a emotividade equilibrando o convívio em sociedade. Eu digo que é difícil porque ele está tratando de riqueza. Na verdade, o título é Desigualdade das Riquezas. E nós sabemos a quantidade de teorias que surgem e desaparecem para explicar, para contestar. Coincidentemente, eu estava estudando ontem, num dos jornais que eu assino, que tem 2 livros fazendo muito sucesso hoje. Eu não preciso citar os nomes, mas que, resumidamente, esses 2 autores, e nada parecido com aquele ditador do Camboja, lá o Pol Pot, que mandava matar os ricos, que 2 milhões de pessoas morreram nesse genocídio do Camboja, que pegou a população urbana e jogou a população para o campo, nada disso. São 2 intelectuais, uma holandesa e um britânico, muito meigos, por sinal, muito dócil, muito inteligente, que eles pregam que deve haver um limite para a riqueza. Um fala tantos milhões de libras, outro tantos milhões de dólares, e que a partir daí deveria haver uma taxação e etc, etc. Como descreve, como disserta o nosso estimado professor Allan Kardec, na prática, isso é impossível. Como a própria experiência do Camboja foi impossível, e nós não vamos hoje aqui analisar os fatos históricos para entender os porquês, mas o que a humanidade tem muita dificuldade de entender são essas 3 palavras que estão aqui em cima, ó. Trabalho, solidariedade e tolerância. O Kardec inicia a dissertação dizendo isso, quer dizer, se nós considerarmos somente a vida presente, é impossível de entender. É impossível de entender até o Sermão da Montanha, já falamos sobre isso aqui. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino do céu. Desculpa, Jesus de Nazaré, eu não quero sofrer agora. Eu não quero perder meu filho, não quero perder o emprego, não quero perder minha perna, meu braço, o amor da minha vida. Não quero ser traído pelo sócio, não quero um monte de coisa. Então, obrigado pela sua mensagem de que eu vou ser feliz no céu, mas eu quero ser feliz agora. Ao que ele vai dizer assim, então, lembra quando eu revelei há 2000 anos aquela lei universal que diz, a cada um será dado segundo suas obras? Lembra que muitos místicos, muita gente que se autoproclama representante de Deus na Terra, acha que isso é invenção, isso é coisa de igreja, né? É tanta coisa, é tanta mistificação, que realmente acho que eles perdem uma noção daquilo que é real. Que nem a história do inferno que a gente discute aqui, né? Já falei para vocês que eu estive numa igreja protestante a convite de um pastor aqui nos Campos Elíseos, e ele, no meio da pregação, ele diz o seguinte, que com todo respeito à visão das nossas outras tradições cristãs, mas no meio do sermão ele vira e fala assim, porque vocês sabem como são as mulheres, né? Eva, você viu no que deu. E eu crente que todas as mulheres da igreja iam se levantar e ir embora, mas todas ficaram prestando atenção no pastor. E eu falava assim, meu Deus, no fundo elas não acreditam no que está sendo falado, porque não é possível que, né, em 2024 ainda haja esse tipo de pregação, e há. Então, é tanta mistificação que no fundo não acredita. A mesma coisa a história do inferno, que nós espíritas não acreditamos, porque Jesus diz que o inferno não existe, que o inferno é um estado consciencial. Né? Repetindo, segundo a teologia convencional, quem vai para o inferno? Quem não tem conserto. Quem tem conserto vai para o purgatório. Então, quem vai para o inferno é quem não tem conserto. Mas se Deus fez um filho que não tem conserto, ele não é mais Deus. Ele falhou. Pelo menos não o Deus o Deus de Jesus. E a misericórdia também não é infinita. Eu perdi a paciência com a Isildinha e falar, minha paciência com você acabou, Isildinha. Mas a minha paciência é melhor que a do Belmiro, um santo homem. Agora,
Deus acabar a paciência e falar assim, chega, Fernando, vai para o inferno. Acabou. Né? Porque é lá quem não tem conserto. Então a misericórdia dele também não é infinita. Então esse não é o Deus de Jesus. Eles se apegam àquele Deus vingativo do Antigo Testamento, que não é Deus, pode ser um espírito protetor daquele povo, mas o Deus de Jesus de Nazaré, e somos cristãos, não somos, é aquele da parábola do filho pródigo, que pediu a parte dele na herança, deu no pé, deu com os burros na água, se arrependeu e voltou, e o pai deu uma festa. Esse é o Deus de Jesus. O Deus do perdão 70 vezes, 7 vezes. Então, existe uma lei revelada e ignorada. Então é tanta confusão que esquece de relembrar de que nós não nascemos na fecundação, que nós somos velhos viajantes desse universo infinito, somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar, cada um fazendo uso do seu livre-arbítrio, né? Relembrando aquela frase, que a espontaneidade, a disciplina precede a espontaneidade, que o diga, não está aqui o nosso querido pianista, né? Hoje ele não está. Tá, o Alan está aqui? O Léo está aqui? Não, né? A disciplina precede a espontaneidade. Então, essa característica, esse aprendizado que nós temos, de que nós vamos nos dedicar ao trabalho, mas nós reencarnamos em sociedade e nem todos têm a mesma condição. Então nós temos que ser solidários. E muitos irmãos nossos não adquiriram ainda os valores que nós adquirimos, nós temos que ter tolerância. E no convívio em sociedade, nós vamos aprendendo uns com os outros. E respeitando a condição de cada um. Porque quando a gente fala de trabalho, a gente também está falando de resiliência, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de dedicação, a gente está falando de esforço, a gente está falando de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, a gente está falando de vencer as frustrações, e nós estamos aqui, toda segunda-feira, trabalhando esse campo da espiritualidade para adquirir essa resiliência psíquica, porque a gente vai enfrentar dificuldade. Mas Marquinho, alguns têm melhores oportunidades que os outros. É verdade. E nós estamos trabalhando no campo da tolerância, no campo da solidariedade, porque essa sociedade, filha do egoísmo e do orgulho, nós sabemos que está sucumbindo. Nós estamos assistindo aos estertores de um modelo de sociedade que é calcado no egoísmo e no orgulho, e que não é que não vai dar certo, não deu certo. O doutor estava me falando agora há pouco da bomba que soltaram agora no consulado do Irã. O que vai virar com isso? Nós não sabemos. Mas você percebe o egoísmo desprezando essas 3 palavras aqui? A intolerância. Porque na ausência da força, o que existe? Existe a conversa. Quando for possível consensuar, bom. Quando não for possível consensuar, a gente delibera. Mas a guerra não é a solução. Pelo menos não para os cristãos, cuja orientação do mestre é guardar a espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. E a soberba sempre precede a queda, quer dizer, assim como acontece na nossa vida pessoal, vai acontecer na vida coletiva, das sociedades que só olham para si. O que nós vamos fazer então? Nós vamos observar os modelos bem-sucedidos. Reparem que até hoje, os espíritas brasileiros não pararam para estudar o Dr. Bezerra de Menezes, que é louvado corretamente como médico dos pobres, mas que deixou um trabalho, ao defender a abolição da escravatura, deixou um trabalho de que esses trabalhadores não receberam nenhum tipo de ajuda, como receberam os descendentes dos italianos que vieram para cá.
Quando eu vejo alguém condenar a política de cotas, eu falo assim, mas os italianos receberam cotas, receberam apoio do Estado, terra, ferramenta, um monte de coisa. Os escravos não, acabou a escravidão da porteira para fora, da senzala para a favela. Como é que tem a mesma oportunidade? E o Dr. Bezerra de Menezes faz um trabalho divino, com D maiúsculo, dizendo o Estado tem que prover esses trabalhadores de alguma condição para ter a mesma oportunidade. Percebe que nós estamos em dívida ainda com isso. Então é evidente que nós vamos encontrar grandes diferenças. Mas de novo, vamos olhar para isso aqui. E cada um vai trabalhar conforme os seus recursos. Então eu nasci em uma condição que eu tive mais oportunidade, reencarnei numa sociedade que não é assim. Que nem todos são assim. De que forma eu posso cooperar? Essa palavra é universal. Como eu posso cooperar se eu reencarnei em sociedade? Tá, aqui nós estamos fazendo um esforço, estamos lá reformando o ginásio Apóstolo Paulo. Pedimos para quem pode trazer o cupom fiscal que a nossa funcionária agora contratamos mais uma funcionária, entre outras coisas, para digitar essas notas. Vai dar educação e formação para o trabalho. Por quê? Porque, gente, hoje tem muito adolescente que está saindo do ensino médio e não consegue ler um texto, que dirá dizer o que leu. E nós temos uma parcela da sociedade frequentando boas escolas, então nós vamos pegar o ginásio, que ainda tem esse nome, mas na verdade vai ser um centro cultural, porque o Estado não incentiva mais a educação que já está incentivada na Constituição. 25% das receitas próprias do município, Estado e União vão para a educação, 15% para a saúde. Então, há incentivo para cultura, esporte e saúde. Então, nós teremos projetos incentivados. Uma menina ou um menino que aprende através da poesia, e poesia, nós estamos falando do samba, do hip hop, para fazer conexão com essa moçada, que consegue ler um texto e dizer o que leu, essa pessoa vai ter mais condições de conseguir um emprego melhor. Tudo bem, nós estamos investindo nisso. Ah, mas nós somos uma célula pequenininha. Ué, mas é o que está ao nosso alcance. E todos os dias, auxiliar, ser útil, está ao nosso alcance. Já falamos sobre isso, somos imperfeitos, porém úteis. Como? Do jeito que a criatividade despertar, que o nível de consciência despertar. Porque nós sabemos, e assim nós poderíamos citar N exemplos aqui, do quanto que o acúmulo de riqueza bem empregado, ele pode melhorar a nossa vida. No campo da pesquisa, por exemplo. Por que um laboratório paga determinados pesquisadores para desenvolver vacina, para desenvolver medicamento? A idade média do brasileiro hoje é 75, 76 anos, e há bem pouco tempo atrás era 40. Qual a utilidade de viver mais em sociedade? Nós temos mais tempo de aprendizado e estamos buscando viver melhor, porque mais a gente já vive. Então, é uma construção que parece que não é nada, mas houve. Hoje nós vivemos melhor. Hoje tem antibiótico, penicilina. Não existia há bem pouco tempo. E de onde surgiu isso? Do trabalho. Mas foram pessoas que puderam estudar e pesquisar, verdade, e que beneficiaram milhões de pessoas. Certo? As comunicações. Agora, tudo isso pode ser usado para o bem e para o mal, é verdade. Esses pesquisadores, esses escritores dos livros que eu citei, eles falam, mas essas pessoas enriqueceram queimando pasto para criar boi e ficar rico. Verdade. O que falta? A sociedade olhar para isso e ter um arcabouço legal que permita ao Estado fiscalizar e punir. Um amigo da nossa fisioterapeuta, que foi motorista de táxi lá no Sumarezinho, mandou um vídeo para a gente assim, de uma construtora pegando uma pá carregadeira e jogando entulho dentro do córrego da Avenida Antônia Helena Zerrenner. Serginho, isso mesmo, uma pá carregadeira uma vez, 30 vezes. Muito bem, um crime ambiental. Então foi filmado, fizemos a denúncia, etc. O que descobrimos? Que a lei que atualizava os valores das infrações ambientais foi
erroneamente revogada por um decreto. Um decreto não revoga uma lei, doutor. Tudo bem? Então deveria ter sido feita uma outra lei. Não foi feita. E a administração está usando os valores de 2004. Com 20 anos de inflação, o valor é um incentivo à delinquência. Como foi possível achar isso? Porque alguém se interessou, alguém filmou, alguém denunciou, alguém se interessou. Isso não pode fazer num curso da água. E isso está sendo revisto. A Procuradoria do município disse que esse decreto está errado. Os valores serão atualizados e a infração será punida de uma forma mais rigorosa. Percebe que se eu ficar aqui dias dando exemplo, nós vamos entender como cooperar? Por que o lar do vovô Albano hoje, lá no alto, não tem o córrego? O córrego enchia e punha a vida dos velhinhos em risco. O doutor Gentili avisou 1, 2, 3, 4 vezes, o nosso amigo que vem fazer palestra aqui. A quinta vez ele foi lá e fechou. Aí onde põe 14 idosos? Uma amiga minha, no conselho da casa do vovô, falou: Marquinho, nós precisamos fazer alguma coisa. Tá bom. Ela alugou uma casa com dinheiro do bolso dela, colocou os 14 velhinhos, idosos. Enquanto isso, a gente correu para construir o novo lar do vovô Albano. Tá lá. Hoje um brinco com quase 30 idosos. Só para vocês saberem, Ribeirão hoje tem 60 casas de idosos na clandestinidade. O nosso amigo Glaumir está mandando ver lá no Padre Euclides. Beleza. Casa do vovô, beleza. Novo lar do vovô Albano, ótimo. Mas tem 60. Porque a gente está envelhecendo e o poder público não se planejou. Olha isso. Estão em situação precária? Não. Mas estão num vácuo legal, porque ainda não conseguem essas instituições atender às normativas de vigilância sanitária, para não virar depósito de idoso. Tudo bem. Mas tem que existir um nível de planejamento do poder público para dizer como que eu vou não colocar na clandestinidade, na ilegalidade essas casas, porque não tem onde pôr esses idosos, mas ao mesmo tempo manter um nível de acompanhamento que permita essas casas se organizarem. E aí, desculpa eu repetir o doutor de novo, né, no Ministério Público a gente chama de um termo de ajustamento de conduta. Ok, eu vou te dar tantos anos, prefeitura, para você se adequar a isso, porque é a sociedade que está fazendo, tá? Ribeirão Preto não tem um lar público de idosos. Todos que existem são conveniados. E quem deu o pontapé inicial foi o nosso inesquecível doutor Luiz Gaetani, cujo pai e mãe frequentavam aqui, e o doutor Emanuel tinha esse sonho que o filho construiu lá no Ipiranga. E eu tinha 4 anos com asma e fui na inauguração, no dia 5 de setembro, com palestra do querido Divaldo Franco. Então, gente, essa questão do acúmulo de riqueza. Hoje a casa do vovô está muito bem, porque tem uma gerência que está fazendo projetos incentivados e os idosos estão bem. Fechamos a Casa da Amizade, talvez tenha que voltar, está no planejamento. Então, a questão do acúmulo da riqueza, a gente pode carimbar como uma grande injustiça ou a gente pode entender. E qual é o uso que é feito disso? Ah, mas esse milionário, o jatinho que ele usa para fazer as viagens dele, queima mais combustíveis fósseis e joga mais. Verdade. Mas essa história de pôr um limite, com a ideia de sobretaxar, o que aconteceu na França por muitos anos, de muitas empresas na década de 90 atravessarem o Canal da Mancha para se estabelecer no Reino Unido, porque a sobretaxa de impostos na França era muito grande, e a concorrência com a China, cuja mão de obra é semi-escravizada, né? Não tem direito a nada, inviabilizava as empresas, elas foram para a Inglaterra. E se precisar, registra a empresa num paraíso fiscal. E quando que a humanidade vai dar conta de evitar isso? Um dia eu tenho certeza que vai, mas não vai ser através de uma lei. Né? É um processo que nós estamos envolvidos e que nós temos que olhar para isso, para que nós possamos, ao conviver com a diferença, e a indignação ela é sempre positiva, mas não descambar para a revolta, porque aí até a gente perde. E ao invés de estudar, a gente cai na rotulação, como faziam com Zaqueu,
que tinha uma pequena empresa, um pequeno empreendimento, empregava algumas famílias e o pessoal dando pedrada. Aí Jesus falou, não, vamos lá conversar com ele. E descobriram que ele era um homem bom, que empregava, que pagava o dízimo, que tinha uma vida social saudável, uma preocupação, como se diz hoje, uma preocupação socioambiental, né? E é bacana essa sofisticação, porque nós estamos mesmo adquirindo determinados conceitos que nós não tínhamos antes. A vovó Meca nunca teve criança com espectro autista, que é a nossa creche. E também administramos a Eduardo Diniz Junqueira lá no Heitor Rigon. Não para de crescer a matrícula de crianças com algum tipo de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque os diagnósticos estão se aperfeiçoando. Então, olha a pesquisa trazendo um diagnóstico correto, a sociedade se planeja e vai atender esse irmão que reencarnou nessas condições em sociedade para ter um acolhimento. Porque dependendo do estado desse autista, ele vai precisar de um professor acompanhando ele durante o período que ele está ali. E nós, como sociedade, vamos virar as costas para isso? Não. Mas concorda que a gente tem que trabalhar, que nós temos que olhar o que se passa, a gente se importa com o coletivo. Isso é papel de elite. E a gente confunde elite com gente endinheirada. Não. Gente endinheirada é uma coisa, elite é outra. Elite tem preocupação com o coletivo, tem planejamento estratégico. Isso é elite. Gente endinheirada é gente endinheirada. Que seja. Nós estamos nesse processo de entendimento dessas questões. Condenar a riqueza, Kardec explica, seria considerar a vida como tendo nascido na fecundação. Não. Nós vivemos experiências no uso do nosso livre-arbítrio e somos essa síntese. Somos a melhor versão de nós mesmos. E estamos nos dedicando a colocar em prática esse dístico que o Kardec nos deixa: trabalho, solidariedade e tolerância. A gente não sabe qual palavra que é mais importante, né? Porque sem solidariedade é o mundo do egoísmo e do orgulho que está ruindo. Sem tolerância é não entender que o outro ainda não realizou os valores que nós realizamos. Então tem que ter tudo isso junto. E a gente vai de degrau em degrau. Difícil falar desse tema, gente, confesso, viu? Com todas as nossas limitações, mas vamos lá. Que a gente possa estudar um pouco mais em casa. Se o tema despertou a nossa curiosidade, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, sendo Mamon não uma entidade, mas sim a vaidade, né? A avareza. Kardec deixa muito claro que são forças antagônicas. Eu adoro pegar no pé da Isildinha, ela não precisa reencarnar mais. Olha lá. Tá bom, gente? Vamos lá? Com alguma dúvida? Muitas, né? Tomara. Então, eu me despeço de vocês agora pela internet. Sob a coordenação da CN, eu peço que os médiuns se preparem, se posicionem para a transmissão dos passes. E de nossa parte, o recado da nossa transmissora Valéria. Nós tínhamos, gente, uma conta no YouTube com quase 500 seguidores, mas a gente perdeu o tal do login e senha. Então nós criamos uma outra, né, que é mais fácil, né? É @unificacal kardecista com K do Kardec, RP. Então eu digo para vocês que estão nos acompanhando, o arroba não precisa. Unificacal kardecista com K do Kardec, RP, é o nosso canal no YouTube. Se a gente puder compartilhar essa informação para que as pessoas que gostam de acompanhar pelo YouTube, às vezes o Facebook dá um bugzinho, vai pelo YouTube, então por isso que a gente teve que criar essa forma de transmissão pelas duas plataformas. Tudo bem? E relembrando, né, nós distribuímos as cestas agora no sábado para as famílias assistidas. A luzinha está lá embaixo, quando a gente desce a escada do lado esquerdo, as doações para compor a nossa cesta. Tudo bem? Então peço aqui escurinho do cinema e nós vamos então mentalizar os nossos lares,
os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Vamos pedir a Jesus de Nazaré, a todos os operadores das forças do bem, que pela força do nosso pensamento, da nossa fé, da nossa oração, pelo espelho da nossa mente, quem quer que nós nos lembremos agora, que possamos compartilhar esses recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina divina infinitamente tem. E que possamos nessa troca com a espiritualidade acessar esses recursos colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus, em benefício da harmonização dos nossos lares, da harmonização do nosso ambiente de trabalho, da nossa saúde, que possamos receber esses recursos agora.